A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Fiquemos de pé e vamos aplaudir o Senhor, que é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia! Jorge Carlos, por favor, aqui, ó, tá sem retorno aqui, só tá ligado esse aqui. Vamos estender a nossa mão em direção à nossa casa, vamos apresentar a Deus a nossa família. Eu também vou orar aqui pelos pedidos de oração e creio que o Senhor está aqui e nos abençoará nesta noite. Amém? Tá bom. Vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te engrandecer, exaltar o Teu nome, Te bendizer e Te adorar. Em primeiro lugar, queremos dizer que ninguém é como o Senhor é e que só o Senhor pode todas as coisas. Também colocamos diante de Ti a nossa necessidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Senhor, tende misericórdia de nós, atenda a oração que se faz neste lugar através desses pedidos colocados nesta taça, pessoas que têm necessidades específicas e que apresentam ao Senhor, que é um Deus dos detalhes. Em nome de Jesus, a nossa casa, a nossa família, a nossa entrada, a nossa saída, os filhos, as filhas, os maridos, as esposas, que sejamos protegidos pelo sangue de Jesus e que na nossa casa haja a Tua provisão, a Tua prosperidade e a Tua bênção. Te pedimos pela vida do irmão Jadir também, que chegou aqui um pedido especial de oração agora, que em nome de Jesus o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor conhece todas as necessidades e o Senhor já tem a resposta para tudo. Recupera a saúde dele e dos demais enfermos desta casa, desta igreja, em nome de Jesus. Nós cremos e te pedimos a Tua bênção, desde agora e para sempre. Amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Jorge, está muito ruim aqui. Está muito ruim. Tem que melhorar isso aqui, irmão. Em nome de Jesus. Se o irmão cantar aqui, vai dar microfonia. Então, cuidado aqui quando vocês cantarem. Se for necessário, vai para trás. Passar o microfone? Para quem? Para o Jefferson? É para o Jefferson? Cuidado aqui quando você cantar, meu filho. Senão você vai ficar com microfonia no seu ouvido, tá? Vamos aplaudir mais uma vez e adorar o Senhor. Aleluia. Quantos já sentem a presença do Pai? Enche esse ambiente de adoração. Adore a Ele em espírito e em verdade. Ele se faz presente aqui. Adore-o, exalte-o. Ele é eterno. Ele é adorado. Nós te adoramos, Senhor. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Nós estamos aqui, vem com o Teu agir. Corações são Teus, vem com o Teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover.
em cura nesse mover. Creio em milagres nesse mover que vem aos céus. Creio em milagres nesse mover. Creio em cura nesse mover. Creio em milagres nesse mover que vem aos céus. Eu creio em cura. Eu creio nesse mover que vem aos céus. Eu creio em milagres nesse mover. Creio em cura nesse tempo. Nesse mover que vem ao céu. Eu creio em milagres nesse mover. Creio em cura nesse mover. Creio em milagres nesse mover que vem ao céu. Esse é o mover. 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 Tempo de cura. Tempo de transformação. Tempo de salvação. Esse é o mover. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover. Esse é o mover. Há uma graça, há uma graça, há uma graça nos envolvendo. Oh, tem salvação nessa noite. O mover de Deus, mover que cura, mover que traz o milagre. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Esse é o mover. Levante suas mãos bem alto aos céus. Levante suas mãos. Fale para o teu Deus o que você veio fazer aqui nessa noite. Fale para Ele: Senhor, eu vim aqui te adorar. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, eu vim aqui te bendizer nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas a adoração, a tua adoração vai fazer você sair daqui diferente. A adoração vai te dar armas que ninguém pode te dar. A palavra vai te dar armas que ninguém pode te dar. Você crê nisso? Então não espere louvor para adorar, comece a adorá-lo. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu. Diga para Ele: Tu és
Diga novamente que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diga, és o Alfa. És o Alfa E o Ômega. e o Ômega. Eu te adoro, Senhor. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Tu és digno do louvor. Nós te damos, nós te damos, nós te damos. Te damos Te adoro, meu Senhor. Tu és digno. Tu és digno do louvor. Nós te damos, nós te damos. Te Junto com a igreja cantamos. e o Ômega. Te adoramos, te adoramos. Adoro, Nós te adoramos nessa noite. Tu és digno do louvor. És o Alfa, és o Ômega. Diga pra ele, diga pra ele, diga, diga. És o Alfa e o Ômega. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do nosso louvor. Te damos Todo domínio, toda adoração é tua nessa noite. Tu és digno, 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 digno. Te damos glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar.
pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só. Oh, 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 oh. Se você veio aqui só para adorá-lo nessa noite, diga para ele que você veio fazer aqui. Diga pra te adorar, pra te adorar. Pra te adorar, eu vim só pra te adorar. Foi que eu nasci só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Expressamos nosso amor nessa noite. Pra te adorar, eu vivo. Eu vivo só pra te adorar. Fala aí no seu lugar, querido. Diga pra ele, diga pra ele, diga. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Fala pra ele, diga pra ele, diga. Pra te adorar. Diga novamente, pra te adorar. Diga mais uma vez. Pra te adorar. Feche os seus olhos aí no seu lugar e diga pra ele que você vive quando você o adora. Diga mais uma vez. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Adora o Senhor nessa noite. Vai, fala com Ele aí, vai, fala com Ele. Diga que você o adora. Diga que Ele é tudo para você. Diga para Ele o que é que você veio fazer aqui nesta noite. Ele é digno. Ele é santo. Ele é maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Diga isso mais uma vez. Diga: pra te adorar eu vivo, ó Senhor. Oh, aleluia! Aplauda esse Deus que você veio adorar. Aleluia! 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 Antes de você se assentar, diga para 2 ou 3 pessoas: Deus está aqui. Agora pergunta para ele: você crê? Glória a Deus. Se você crê, assente-se, mas aplauda mais uma vez a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. As crianças podem se dirigir lá, tem um cultinho, tem a aulinha delas lá, com o tio Fabiano, tia Gerlane e sua maravilhosa equipe. Isso, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. De repente você está chegando aqui na igreja, a gente tem um culto infantil, né? Tem uma aula especial em algumas classes e um cultinho infantil numa outra determinada classe para os maiorzinhos, nos nossos cultos dominicais. Você pode levar o seu filho lá, ele está bem cuidado. Se ele for daquele estilo mais arretado, você já dá um calmantezinho para ele quando você sair de casa, porque demora uns 10 minutinhos para fazer efeito, né? Então, já dá para no caminho, já vira aquela... Aí você bota para lá, porque as divisórias lá, elas, em sua maioria, são de madeira. Então, se ele botar fogo lá, vai dar ruim, né? Tem extintor? Tem, mas é melhor prevenir do que remediar. Mas tem lá uma classe para o seu pequenino, para a sua pequenina. Pastor, meu filho, minha filha não fica em classe. Não tem problema, ele pode ficar aqui com você. Mas aí você segura a onda dele, segura a onda dela. Porque botar uma criança, né, para competir com o pregador, com o dirigente do culto, é covardia, que a gente vai sempre perder. A criança vai sempre chamar mais... Eu posso vir com uma blusa de seda cor-de-rosa e tá aqui pregando. Se uma criança der um ai, todo mundo vai olhar, então é covardia. Então, se ele não fica, não tem problema, tá? Em breve a gente vai ter um berçário para os menorzinhos, aí em breve, em nome de Jesus, vai ter um berçário, vai ter uma salinha de amamentação, tudo isso vai ter. A gente já tem mais coisa do que tinha antes, né? Vai ter mais um pouquinho daqui a pouco, mas ainda não tem. Mas para as crianças de 2 a 11 anos, tem atividade lá durante os nossos cultos, tá bom? Eu vou receber aqui, na verdade a gente só está recebendo o proforme, né? Porque eles já são membros da igreja, não estão passando para cá, eles só estão trocando de geografia, vieram morar aqui, já são membros da igreja, congregaram na sede durante algum tempo e agora estão conosco aqui. Então não recebo quem vem de outra DEVEC, mas faço menção aqui porque é importante a igreja conhecê-los. Então é o irmão Felipe Marques e a irmã Gabriela Marques, vocês podem ficar de pé para a igreja conhecer vocês. Ah, estão aqui esse casal abençoado, dá uma olhadinha para trás para o povo conhecer vocês. Vamos recebê-los com carinho. Deus abençoe. Um jovem casal. Podem se assentar. Já são membros da igreja, então não tem protocolos. Pode chegar aqui já trabalhando, já fazendo, já acontecendo. Estão aqui, estão em casa, tá bom? No final tem uma oração, então eu vou deixar essa lembrança aqui para mim. E eu quero te lembrar que amanhã nós temos a Santa Ceia do Senhor. Hoje é véspera de feriado, amanhã é feriado. Para a grande maioria dos irmãos aqui é feriado, a maioria que não trabalhará amanhã, salvo um ou outro que está numa escala, está num plantão. É normal que amanhã todos estejam em casa. Então tem Santa Ceia do Senhor amanhã, 19 horas, é o nosso horário de Santa Ceia. Espero você aqui, permitindo Deus, eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E quero te lembrar que a Santa Ceia ela não é uma opção, você não vem se você está bem. Você não vem se você não veio na outra. Você não vem se você está afim. Você tem que estar. É por negligenciar a Santa Ceia que existem entre nós muitos fracos, doentes e que dormem. Isso significa que se a gente não dar a importância que a Santa Ceia tem, a gente vai incorrer nessas 3 situações. Eu não quero que você entre em nenhum desses 3 cenários. Não quero que você fique fraco, não quero que você fique doente e não quero que você durma no Senhor, porque você não sabe, dormir no Senhor é morrer espiritualmente. Eu não quero que você morra, né? Não, dormir no Senhor. Esse dormir que o apóstolo está falando não é o dormir no Senhor, é o dormir espiritualmente, é ter morte espiritual. Eu não quero. Eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Amém? Então amanhã, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui, na Santa Ceia do Senhor. Você vem, recebe uma palavra de Deus, adora o Senhor, ceia com Ele e vai abençoado para a sua casa, tá bom? Vai ser bom estarmos aqui amanhã na Santa Ceia do Senhor. Na quinta-feira tem o culto da vitória. Nesta quinta-feira quem prega é o querido amigo pastor Miguel Ângelo, vai estar aqui pregando uma palavra na quinta-feira da vitória, também às 19 horas, tá bom? Atividade de departamento eu não vou anunciar, porque eu já dei uma direção aqui para os líderes de departamento. A gente não está fazendo culto, está fazendo os seus encontros, suas reuniões, né? Encontro da mulher, encontro do jovem, mas não é um culto. Então, eles estão ali num petit comitê,
para poder se organizar e eles falam entre si. E a gente vai nessa tocada aqui para dar um alívio para esses irmãos, porque, irmão, eu pego pesado aqui, né? Eu sou muito educado, mas eu tenho um grau de exigência com eles muito forte. Eu tenho educação para cobrar, mas eu cobro. Então, estou em cima deles o ano todo. Então, estou dando uma aliviada agora, aí nessa reta final, e a gente está aí priorizando os cultos oficiais em detrimento das atividades locais. Os cultos oficiais são aqueles que tem no campo todo. Em qualquer DEVEC que você vai encontrar, que é o culto da vitória, o culto da palavra, que no nosso caso aqui a terceira segunda-feira é a Santa Ceia, o culto de celebração e a escola bíblica dominical. Demais são atividades locais. E aí cada localidade tem a sua agenda, tem a sua programação. Essas eu estou segurando a onda aqui e estou deixando eles à vontade, né? Se quiserem fazer os encontros aí menores dentro dos seus departamentos, fiquem à vontade, podem fazer, tá bom? Quero também trazer para você aqui algo importante. Eu estou na véspera de um feriado, né? E num mês atípico, um mês que começou seu primeiro dia numa segunda-feira. E o dia ou o prazo até onde a maioria dos irmãos recebe os seus vencimentos, que é, em geral, até o dia 10, normalmente as pessoas, salvo uma ou outra exceção, uma composição diferente no trabalho, mas o normal é que os irmãos recebam até o dia 10. E o dia 10 caiu uma quinta, foi isso? Quinta ou sexta? Quinta-feira. Então hoje é o primeiro dia depois do dia 10. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque eu não consegui ainda pagar o aluguel. Então me dá essa força aí, né? Seja dizimista de verdade, seja ofertante de verdade, porque eu tenho um negócio monstruoso para pagar. E amanhã, porque eu já falei, ó, segura aí, senhora, vai, dia 10 foi quinta e tal, vamos resolver, vamos juntar. Alguns irmãos ainda não entregaram o seu dízimo. Não deixa para entregar depois do feriado, não, irmão. Entrega hoje. Pastor, eu gosto de dar o meu dízimo. Eu gosto do meu dízimo em cartão. E hoje eu não estou cartão. Eu saí de casa só com dinheiro no bolso. É esse dinheiro aí mesmo que você tem que dar de dízimo, tá? Porque é esse aí que eu tenho que pagar o aluguel. Então, por favor, irmão, não espera não. Porque ainda tem alguns irmãos que falam assim, não, eu vou esperar um pouquinho aqui para ver como é que vai ficar a quinzena, ver como é que vai ficar a semana. Faz isso não, irmão. Dízimo não é seu, não é meu. Dízimo é do Senhor. E eu tenho muita tranquilidade para lidar com isso aqui, para falar com isso aqui, mesmo tendo uma pleiade de visitantes aqui, porque essa igreja já alcançou uma maturidade nessa área e já aprendeu que a hora da oferta, a hora do dízimo é tão espiritual quanto a hora do apelo. Todo culto ele é espiritual. O culto inteiro, a sua integralidade é espiritual. Então, quando a gente oferta, a gente está sendo liberal, a gente está fazendo para Deus algo que Ele mesmo já movimentou no nosso coração. É liberalidade. Agora, quando a gente entrega o dízimo, aí não tem nada a ver com liberalidade, aí é fidelidade. A gente está sendo fiel àquele que tem sido fiel a cada um de nós. Então, irmão, por favor, seja fiel no seu dízimo, seja liberal na sua oferta. Eu tenho aqui muitos projetos locais, eu tenho projetos no campo como um todo que você vê aí. Nós temos diversas igrejas em obra, em outras em reforma. Isso é feito com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu tenho aluguel daqui para pagar. Eu tenho aluguel de estacionamento que eu pago aqui também. Eu tenho contas regulares de consumo que eu pago aqui. Por que eu não consegui pagar o aluguel aí, irmão? Porque eu tive que segurar a conta de luz. Mês passado a conta de luz, eu comentei aqui por alto, mês passado a conta de luz veio o triplo do que ela vem regularmente. Triplo não, mas o dobro e meio. E eu tenho que pagar. Aí segurei um pouquinho, paguei a conta de luz, aí já com a conta de luz do mês passado eu paguei já com as entradas deste mês, com atraso. O que significa que também na próxima já vai vir os juros dessa. Porque eles não aliviam, não tem isso não. Só se eu faço o quê? Ligo para lá e oi, Light, tá segurada aí, não me cobra juros. Não existe isso, irmão. Então, por isso que eu não consegui compor todo o aluguel. E aí, quando eu tenho um problema dessa natureza, irmão, eu não posso ficar aqui segurando sozinho. Eu tenho que falar para você. Você é o responsável junto comigo. Eu sou só aquele que fala, não pago o aluguel agora e paga a luz. Não paga a luz agora, paga o aluguel. Eu sou só esse cara aqui. Mas eu não pago nada sozinho. Quem paga os compromissos desta casa, quem mantém esta casa aberta e quem é instrumento de Deus para abrir outras ADVECs e manter outras ADVECs abertas, é você, sou eu. Pastor antigo desta igreja gostava muito de dizer uma frase, né? A culpa é sua, tá bom? Então, nós temos esta responsabilidade. Você foi chamado por Deus para estar nessa igreja, que é uma igreja tremendamente acelerada. É uma igreja que não faz caixa 2,
é uma igreja que não faz investimento. Ah, não tem nada para gastar agora, a gente vai guardar o dinheiro aqui para ver o que acontece. Ao contrário, aqui tem mais coisa para gastar do que recurso entrando. Então, se Deus colocou você aqui, é porque é você que tem que ser o responsável junto comigo. Eu só sou o responsável majoritário, mas todos nós aqui somos responsáveis e corresponsáveis. Pegue isso que eu falei até agora, guarda numa caixinha, porque é a caixinha da responsabilidade e da conscientização. Pegue e abra agora uma outra caixinha vazia. Se você honrar, se você for fiel, se você for liberal, com as coisas que eu falei e você deixou nessa caixinha, essa outra caixinha aberta aqui será para Deus recompensar você por toda a sua fidelidade e por toda a sua liberalidade. Eu não estou aqui, irmão, jogando palavras ao vento, eu estou pregando Bíblia para vocês. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel, que aquele que é liberal, experimenta ainda nesta terra até 100, 1000 vezes mais do que aquilo que aplicou. Eu não estou forçando barra, eu estou pegando o texto, fazendo uma exegese e falando na língua que a gente fala aqui o tempo todo. Deus não deve nada para ninguém, e essa caixinha, que é a caixinha da prosperidade, irmão, essa aqui nem fecha. Não tem como fechar, porque Deus abençoa de tal maneira, que aí a gente tem que voltar lá na harpa cristã e cantar: contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É isso que a gente vai viver, é isso que você vai viver, e eu, aí agora, vou botar meu burrinho na sombra, irmão. É isso que eu e minha casa já estamos vivendo. E você vai viver também na sua casa, em nome de Jesus, amém? Me ajuda a liberar essa palavra profética para alguém. Diz para ele ou para ela, perto de você, você vai viver esse negócio aí que o pastor falou. Talvez a pessoa que te ouviu agora, no seu íntimo do coração, pode ter respondido para si mesmo, para não responder para você, de repente respondeu: não tem ideia, para mim não tem como ser isso aí não, para mim está muito ruim, está muito difícil. Então, se por acaso, eu não estou dizendo que a pessoa que você falou respondeu assim, mas pode ser. Então, para afirmar esse ponto, diga novamente aí para ele e para ela: você vai viver esse negócio que o pastor falou. E agora uma fresquinha aqui para eu liberar as irmãs e os irmãos. Segura aí, as irmãs e irmãos. Uma fresquinha aqui que veio do céu agora que eu vou lançar. Posso? Algumas coisas que não são para você, e eu não sei para quem eu estou falando ou para quem Jesus está falando. Algumas coisas que não são para você, Deus vai tirar da mão de alguém para colocar na sua mão. Por causa da sua fidelidade. Vai tirar de infiel e colocar na sua mão que você é fiel. Amém? Os irmãos e as irmãs podem distribuir os envelopes e sinta-se à vontade, você que nos visita, para participar deste momento. Nós entregamos envelopes de oferta para todos. Se você quiser participar conosco, fique à vontade. E se você precisar da máquina de cartão, que é o nosso facilitador, de repente você veio com uma oferta aí de R$100, mas Deus tocou no teu coração, agora você quer dar R$500, aí você precisa da máquina, você pode solicitar. E se você precisar do envelope de dízimo, você também precisa solicitar a um dos irmãos.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês, queridos musicistas. Alguns irmãos ainda estão passando cartão, operando máquina, então deixa eu aproveitar aqui. No sábado, dia 20, meu Deus, 20 de novembro, irmãos. Jesus, já estamos chegando a 20 de novembro. Senhor, breve vem. No dia 20 de novembro, sábado, tem Stronger para jovens e adolescentes lá na sede, com uma palavra com o nosso pastor Silas Malafaia. Ele prega uma palavra para a nossa garotada, para os nossos jovens e para os nossos adolescentes. A gente tem jovem de 30 e poucos anos e tem adolescentes de apenas 12. Então é um público muito extenso, né? Uma faixa muito extensa. E alguns jovens gostam até de ir direto, vão de carro. Alguns jovens aqui já são casados, já têm carro, mas são jovens, então pode ir para lá. E tem uma condução aqui, se você é jovem, adolescente, quiser ir para a sede, tem uma condução aqui, vai sair um ônibus da porta da igreja aqui às 17h30, ônibus top, que a gente... não faço meia boca aqui não, irmão. Vou mandar o quê? Mirandela? Vai levar os irmãos para lá? Soares Neiva? Não. Bairro Novo Horizonte? Paiol? Né? Não pelo bairro, estou falando dos ônibus, das linhas dos ônibus, né? Não como é que eu conheço, né? Muitos anos andando de ônibus, né? Muitos anos. Quando eu tenho que andar de ônibus, eu falo, Senhor, o Senhor já me tirou dessa cebola do Egito. Mas de vez em quando tem que andar, né? De vez em quando é necessário. Então, vai ter um ônibus top aqui para a nossa garotada, para os nossos jovens e adolescentes, às 17h30. Como eu conheço, sei como é que é o negócio, eu vou pedir para vocês se organizarem, tá? 16h30, tá? Então, Tiago e Raquel, e Jara e William, colham esses nomes para vocês não serem surpreendidos depois, tá? Então, você que é jovem, você que é adolescente, procure a sua respectiva liderança. Se é jovem, procure a Jara e o William. Fica de pé, Jara e William. Nossos líderes de juventude estão aqui, tá? Dá uma olhada para trás, pessoal, para vocês. Tem jovem chegando na igreja. Então, esses são os nossos líderes de juventude. Tá? Se você quiser a saída ou qualquer outro assunto, como é que tem reunião, como é que vocês se encontram, você procura pelos dois, podem se assentar. E Raquel e Tiago e Raquel, fiquem de pé também, por favor. São os nossos líderes de adolescente. Então, se você é adolescente, quiser participar dessa atividade ou de qualquer outra, pode procurar este casal. Se você é pai de um adolescente, você pode também procurar esse casal aqui, mas não é para transferir a sua responsabilidade para eles não, tá? Porque tem pai... Eu não vou pregar não, mas eu posso falar um negócio? Posso falar? Posso falar, pastores, amigos? Posso? Vou falar. Tem pai que acha que a igreja tem que dar educação para o seu menininho, para a sua menininha, para o seu filhinho, para a sua filhinha de 7, 8 anos, ou para o seu adolescentezinho, para o seu bebezinho de 17. Educação quem dá é você, não é nem a escola, tá? A escola instrui, educação é papai e mamãe. Por isso que o seu papel é extremamente importante na cadeia societária. É você que é responsável por esse monstrinho que você está criando. Então não dá para ele tudo o que ele pedir. Ih, não, vou parar, senão eu vou acabar pregando aqui, não sou eu que prego hoje, né? Já entenderam o recado, né? Então, se você tem um filho adolescente, uma filha adolescente, apresenta aqui para o casal e eles vão ter o prazer em se achegar a eles, trazer eles para perto aqui dos nossos outros adolescentes, tá bom? Levante aí o seu envelope ou os seus envelopes, caso seja mais de um. Senhor, aqui estão os nossos dízimos, ofertas e aquilo que colocamos no teu altar como gratidão. Senhor, muito obrigado. Que não falte nada na casa de ninguém, que a conta bancária de todos seja o suficiente para arcar com as suas responsabilidades. E que a tua provisão e, quiçá, a tua prosperidade, a tua fartura e abundância nos alcance de tal modo que, além de não faltar nada, nós possamos abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Eu creio e agradeço. Amém e amém. Se você vai dizimar, eu vou pedir para você mesmo se levantar. Aí você escolhe um dos dois gasofiláceos aqui e coloca neles. Se você vai entregar a sua oferta, você pode procurar aí ao seu lado, já vai ter aí próximo de você um obreiro ou uma obreira que vai recolher os envelopes da sua fileira, tá? Nós hoje pela manhã tivemos o nosso batismo e temos aqui novos irmãos em Cristo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou otimizar o meu tempo aqui, tá?
Eu já estou consumindo um pouco de tempo da mensagem. Meu propósito é liberar você para casa dentro do horário proposto. Quem sabe, 8h30, 8h40. Então eu vou otimizar o meu tempo aqui, tá? Sem pressão, viu, pregador? Sem pressão. Sem pressão. Não faço não. Então eu vou citar o seu nome aqui e significa que você foi batizado. Se você estiver aí, você vai ficar de pé para a igreja agradecer a Deus pela sua vida. E o seu certificado você pega lá depois. Pode pegar com a Sabrina lá no final, tá bom? Então, se tiver por aí, os batizados de hoje, a irmã Adriana de Santana Salles, fica de pé, por favor. Receba o carinho dessa igreja. Pode ficar de pé, tá, Adriana? Fica aí de pé. O Adriel Gonçalves Ferreira Dócio. Cadê o Adriel? Vi ele há pouco aqui, tá ali. Receba o carinho da igreja também. O Ailton Zacarias da Silveira. Cadê o carinho do Ailton, gente? Isso. O Alisson Rodrigo Pinheiro da Silva. Não sei se ele tá por aí. Cadê? Tá aí? Tá aí? Tá aí? Tá lá atrás. Isso. A Ana Clara Alves Trindade. Cadê a Ana Clara? Tá aí? Cadê? Tá ali a Ana Clara. Até que enfim chegou outra letra. Tudo isso aqui foi só a letra A. Agora chegou outra letra aqui. Daniele Coutinho Nascimento de Araújo. Cadê a irmã Daniele? Tá ali atrás também. O irmão Hugo do Nascimento Santos Menezes. Cadê o irmão Hugo? Tá ali atrás. A irmã Maria Luísa Brandão Tomás. Cadê ela? Tá ali. O irmão Mateus Eduardo do Nascimento Ponce. Cadê o Mateus? Está lá atrás também. E o irmão Samuel Soares Gares. Cadê o irmão Samuel? Cadê o Samuel? Cadê? Tá? O Samuel hoje não veio. Tá bom, tá. Tudo bem. Então, esses irmãos aqui recebam mais uma vez o carinho da igreja. Que Deus abençoe vocês. Vocês são muito queridos desde já. Tá? Ana Paula? Pulei, Ana Paula? Ana Paula, acho que eu tenho que batizar você de novo, viu? Fica de pé aí, Ana Paula também receba o carinho da igreja. E aí você briga com a Sabrina, aquela que não me entregou, tá? Tá faltando da Ana Paula aqui. Podem se assentar, no final vocês podem procurar a Sabrina ali, pegar o certificado de batismo de vocês. Entrega lá para mim, por gentileza, Fábio. E vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Evandro Lopes. Vem cá, pastor Evandro, deixa Deus te usar. Cristo, queridos, amém? Maravilha. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Sou grato a Deus, ao meu pastor Rafael, por essa oportunidade. Pela qual tenho um carinho muito grande. Pelos meus companheiros de ministério, pastor Wenderson, pastor Colim, pastor Rubens, né? Pelos nossos amados irmãos, obreiros, toda a igreja amada, sou grato a Deus por minha oportunidade. Abriram o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13, né? Eu vou ler do verso 13 ao verso 21. Acompanhem comigo, por gentileza. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Quem disse? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado,
para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Muito obrigado nessa noite, Senhor, pelo privilégio, a honra de trazer a Tua palavra que é viva e eficaz. A oração que eu te peço, Senhor, é que o Teu Espírito Santo flua no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Senhor. Que Tu possas fazer aquilo que nós não podemos fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Tu possas tomar o primeiro lugar, que o Teu nome seja exaltado. Tudo que é feito aqui é para a glória do Teu nome, assim eu te peço. E agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos conhecem um pouco dessa história, essa parábola. O Evangelho de Lucas, você vai ver muitas parábolas, né, sendo ditas, foram escritas ali, do próprio Senhor Jesus, aonde ele queria trazer um ensinamento no meio do seu povo, da sua igreja. Aqui no capítulo 12, a partir do verso 13, né, você vê Jesus, ele estava ali diante de uma multidão, ele estava pregando para a sua igreja, né? Ele estava trazendo ensinamentos acerca do reino de Deus, ensinamentos acerca, né, da vida cristã, ensinamento acerca dos escribas e fariseus hipócritas, né, sobre o mundo espiritual. Jesus, ele tinha ali uma atribuição, né? E ele estava ali pregando a palavra porque ele tinha uma missão. E no meio do seu discurso, né, alguém interrompe o seu discurso e diz: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, Jesus, ele estava ali cumprindo o seu papel, né? E no meio ali, houve uma palavra dessa no meio da multidão, aonde uma pessoa, né, no meio do seu discurso, o interrompe, né, e diz assim: mestre, ou seja, não foi uma continuação do sermão. Ele, bem dizer, ele bloqueou aquilo que Jesus estava falando e ele veio trazer uma necessidade pessoal, né? Ele diz assim: mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Aquele homem, ele estava ouvindo os ensinamentos, mas não prestou atenção nos ensinamentos, porque a sua necessidade particular estava acima de que ele se importava em conhecer os propósitos de Deus. Ele estava ali, mas não estava ali. Ele estava dentro da igreja, mas na verdade a sua mente estava lá fora, pensando nas suas necessidades, pensando assim: o que eu vou fazer amanhã? Como eu vou pagar essa conta? Né? E o problema que deixei lá no trabalho? E o problema com o meu vizinho? E o problema com a minha família? Ele estava dentro da igreja, e aí os louvores estão sendo cantados, estão sendo entoados, palavras estão sendo liberadas, a palavra está sendo ministrada, mas ele não está aqui, ele está fora. O cenário é mais ou menos esse. Sua única preocupação no culto era o quê? Era a partilha da sua herança, da herança que ele havia recebido do seu pai, né? E o que ele levou até Jesus foi o quê? Foi a necessidade de atender os seus interesses somente. E é frustrante para um docente, quando ele está ensinando, ser interrompido com uma pergunta que não tem nada a ver com o contexto do que ele está ensinando. Eu tinha um professor na faculdade, o nome dele era Pereira. Meu irmão, aquele professor, ele era o cão chupando mariola. Meu irmão, aquele professor, para você tirar uma dúvida com ele, você tinha que pensar, formular bem a pergunta, porque se você não soubesse formular bem a pergunta, ele dava uma rasteira na frente de todo mundo. Todos tinham medo. E eu também, né? E aí eu tinha alguma dúvida, mas eu falo: como é que eu vou perguntar isso para ele? Mas se eu fizer assim e tal... Por quê? Porque ele queria ouvir coisas que era do contexto, daquilo que ele estava ensinando. A matéria era a resistência dos materiais, já era uma matéria muito difícil, né? E ele estava ali tentando, na sua didática, né, passar aquele estudo. E eu lembro que tinha colegas meus que não tinha freio nas suas perguntas, e quando ele perguntava, e ele começava a dar rasteira, né? Já viu daquela propaganda, né, que dá um corte, a Tramontina, né? Isso, né?
era direto, fio para lá, fio para cá, fio para lá. E eu ficava na minha, meu irmão, eu ficava, né? E aí no final da aula, eu guardava aquela pergunta e ele ia lá. Professor, posso tirar uma dúvida com o senhor, né? Nossa, pô, que aula magnífica, né? Professor, eu não entendi isso aqui, o senhor pode me explicar? E ele me explicava, entendeu? Então tem que saber perguntar, tem que saber pedir, não é isso? No verso 14, Jesus responde assim: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Poucas vezes Jesus respondeu de uma maneira assim tão objetiva e tão pragmática, né? Provavelmente esse homem pediu que Jesus interferisse naquele litígio familiar por considerar que ele fosse um rabino, né? Porque era costume da época os rabinos intervir, não é isso? Nessas situações, né, familiares. Na verdade, Jesus recusou a ser juiz da sua causa, porque a missão que ele tinha era muito maior do que aquilo. Ele não se deixou se embaraçar com aquelas perguntas ou com aquele tipo de situações, porque ele tinha algo maior. A visão dele era maior. Ele tinha algo maior para realizar, né? E aí eu quero dizer para você o seguinte: muitas das vezes nós estamos pedindo algo a Deus que nós já sabemos a resposta, né? Então, hoje eu estava conversando com um irmão e falou: pastor, eu quero tomar uma decisão aí e tal, porque eu tenho uma proposta de trabalho. E eu falei assim: meu filho, a decisão melhor da sua vida é a decisão que te traz paz. Muitas das vezes você quer ouvir Deus te dar uma resposta por aquilo que você já sabe. Muitas das vezes você vai falar assim: Senhor, eu vou para aquele emprego ou não vou? Vai, meu irmão. Se a proposta é boa, se você vai ganhar bem, se você vai crescer, você vai, meu irmão. Deus é contigo. Tem coisas que Deus não vai te responder. Meu irmão, estava querendo mudar de uma empresa, eu orei, jejuei, fui no monte, fui lá no irmão que revela, ninguém falou nada. Por quê? Porque a decisão era minha. E aí, eu acho engraçado o pastor Rafael já falou aqui: tu está orando para Deus arrumar um namorado para você, minha irmã? Você está orando para Deus arrumar uma namorada para você? Deus não vai arrumar. Você tem que ir para a guerra. Ah, pastor, pô, mas aí eu estou orando. Eu sei que você está orando, mas, meu irmão, assim, são coisas lógicas. Quer ver uma coisa? Tu vai olhar para o varão lá. O varão é trabalhador, é crente, né? Não precisa ganhar bem, não, mas ele é trabalhador, é crente. Ah, pastor, falta só um dente nele. O dente depois coloca, minha irmã. Mas aí, pastor, mas será que Deus quer ou não quer? Minha irmã, vai em frente, minha irmã, vai que a vitória é tua. Não, mas Deus não respondeu e Ele não vai responder. Porque tem decisões que Deus não vai intervir. Eu não vou falar de mim, mas minha esposa, quando ela olhou para mim, ela teve fé, meu irmão. Que eu era magro, eu usava 2 bermudas por debaixo da calça para encher de tão magro que eu era. E ela sempre foi bonitona desse jeito. E aí eu falei assim, cara, eu tirei a sorte grande, né? Mas é de Deus, promulga a mesma fé que você. Meu irmão, vai no abraço, não precisa pedir. E aí o pastor fala assim, não vem pedir para orar não, vai lá. Não é isso, pastor Rafael, não é o que o senhor fala? Né? E é verdade. E às vezes, não, eu estou esperando. Está esperando aí, meu irmão, você vai ficar para titia. Então, toma a vitória aí nas tuas mãos, aí vai lá, é aquele mesmo que Deus falou aí no teu coração já, que você já tem aí no teu coração, é ele? É, vai. Agora, pratica a mesma fé? É trabalhador? O resto, minha irmã, você vai se ajustando. Às vezes, você está com um problema no casamento, né? Achando que Deus vai tomar partido. Está com um problema conjugal, aí você acha que Deus vai tomar partido do teu... Ei, meu irmão, você tem que sentar com a tua esposa, tem que se resolver, tem que descascar esse pepino aí, o abacaxi, vocês dois. Ah, mas vou orar a Deus para Deus resolver. Não vai resolver. Quando Jesus foi fazer um milagre na boda de Caná da Galileia, né? Quando faltou o vinho, o que Jesus fez? Ele fez somente um milagre, porque carregar água para colocar dentro da talha, Jesus não carregou. Então, meu irmão, carrega a água, bota dentro da talha. O milagre que você precisa, ele vai fazer.
Mas não fica esperando, mas eu tenho que esperar Deus agir. Ei, meu irmão, ele vai falando assim, quem tem que agir é você, não sou eu, não. Aí Deus falou para Moisés assim, Êxodo 14:15, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A autoridade está nas tuas mãos, eu já te dei a autoridade para você guiar o meu povo. E você está me clamando, Moisés. Ei, faça aí, toca nas águas, faz alguma coisa, porque o milagre eu vou fazer. Você não se permite receber a bênção que Deus já te deu. Você não permite receber aquilo que Deus já outorgou sobre a tua vida. Pastor, você está dizendo o quê? Que não é para clamar? Não. Porque Jeremias 33:3 diz, clama a mim. É controverso isso? Peraí. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Era uma situação diferente. E lá em Jeremias, Deus estava falando para Jeremias, esse povo aí, o remédio para erradicar a idolatria eu vou levar para o cativeiro. Mas se eles se arrependerem, então, clama a mim que eu responder-te-ei. O cenário é diferente. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite, com autoridade, para tomar posse daquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Segundo a minha palavra, olha o que o profeta, ele era ousado, cara. Segundo a minha palavra, sobre 3 anos e meio, vai ficar sem chover em Samaria. Meu Deus. Ei, que isso, meu irmão? O homem tinha autoridade, ele tomou posse. O mistério, sabe o que é? Você tomar posse daquilo que ele já te deu. Ficou 3 anos e meio sem chover. Por causa da palavra. Ele não falou segundo a palavra de Deus, ele falou segundo a minha palavra. O que Deus ele vai intervir é naquilo que nós não podemos fazer. E aí no verso 15 ele diz assim, acautelai-vos e guardai de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste em abundância das coisas que possui. Jesus ele já estava trazendo ali um ensinamento sobre a necessidade de nós entendermos que nós temos que buscar o reino de Deus. Naquela situação ali, aquele jovem, aquele rapaz, aquele moço, ele pediu para que Jesus ele intervisse ali. Porque pode ter acontecido, eu especulo 2 situações. Primeiro, porque o irmão mais novo não estava satisfeito com a partilha. Porque ele estava, já que ele viu Jesus pregando, poderia estar aspirando um novo ajuste na lei. Porque em Deuteronômio 21:17 diz que quando fosse fazer a partilha da herança, 2/3 da parte ia para o filho o primogênito. E o restante seria com os outros irmãos. Então, pode ser que ele não estava satisfeito com a parte que ele estava recebendo. E ele queria que Jesus mudasse a lei para favorecer as suas necessidades. Ou o irmão mais velho, por ser o detentor da herança e repartidor, estava pleiteando por algo maior e defraudando o seu irmão. Não sabemos qual foi a real situação, mas existia um problema. O problema é que o solicitador, ou seja, a pessoa que interrompeu Jesus no discurso, estava procurando um aliado e não um juiz verdadeiro. E aí, querido, um interrompimento infundado. Por quê? Jesus ele estava fazendo o seu discurso e estava puxando as pessoas da terra para o céu. Ele estava no seu discurso trazendo o reino de Deus, trazendo o discurso do reino, porque era o seu papel. Ele estava ali pregando, ele estava ali fazendo aquilo que lhe era ordenado, né? E ele é interrompido. Uma pergunta infundada, uma pergunta sem base nenhuma. Ele poderia deixar isso até para depois, mas ele interrompeu um discurso que estava falando acerca do reino, porque a visão dele era terrena. Sabe quando você conhece uma pessoa que ela está ligada com as coisas do céu? Com o papo dela. Se o papo dela é só nessa terra, só coisas materiais,
não fala nada do reino, ela está igual a essa pessoa aqui, que ela estava no discurso. Se o papo dela não fala sobre o reino de Deus, não tem propósito em comum, não tem propósito em ganhar almas, não tem propósito em ter compromisso, não tem propósito em ter compromisso com um departamento, o negócio, o papo dele, o papo dela é só das coisas materiais, o papo dele, o papo dela é só das coisas dessa terra, é casa, é carro, só coisas dessa terra, de dinheiro, e Deus está falando assim, olha, o teu discurso está igual daquele homem que me interrompeu. Eu falo que Jesus, ele tinha a sua missão. E a sua missão, ela passava por fases. A primeira fase, existem várias, se outros pregadores falassem aqui, ele ia falar outras fases, mas a primeira fase foi a fase da expiação. Jesus, meu irmão, ele era objetivo. Ele sabia, ele falou assim, ó, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Ele sabia qual era a missão dele. Ele não estava perdido, porque se tiver alguém perdido aqui nessa noite, Deus vai te colocar no trilho e vai mostrar para ele assim, ó, esse é o projeto que eu tenho na tua vida. A primeira fase da sua missão era passar pela expiação. O que era isso? A expiação significa reatar, reconciliar, religar. João 10, verso 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço, o meu Pai, e dou a minha vida. Ó, expiação, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ei! O cerimonial da expiação era feita todo ano, onde o sumo sacerdote, ele pegava ali um animal, ele degolava um animal, ele derramava aquele sangue no propiciário, né? E ali a expiação era para cobrir o pecado que existia do povo. Só o sumo sacerdote podia fazer aquilo. Ele ali naquele cerimonial, era um ritual pela qual ali o animal que era degolado, o sangue que derramava, era ali para expiar o pecado, era para cobrir. Mas aí a gente aprendeu na Slavec, e a gente entendeu que quando Jesus ele chega no Rio Jordão, diante de João Batista, diante da autoridade espiritual daquele momento, porque a autoridade espiritual naquele momento do batismo não era Jesus, era João. E ele reconheceu a autoridade espiritual dele. E ele falou, João olha para Jesus e fala assim, mas eu que tenho que ir a ti, eu careço de ir a ti, tu vens a mim? E aí ele falou assim, convém que cumpra a justiça. E aí João olha e fala assim, eis aí, o Cordeiro de Deus. Ele não vai cobrir o pecado, ele vai remover. Ei, meu irmão, o pecado era posto debaixo de um tapete, como se fosse debaixo de um tapete, e se tivesse debaixo de um tapete, ele estava lá, ele não era removido. Mas Jesus não, quando ele veio, meu irmão, ele arrancou o pecado, ele tirou o pecado, ele foi o Cordeiro eterno, ele falou, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. A primeira fase é a fase da reconciliação, ele tinha que religar novamente aquilo que havia perdido no Éden. Qual é a segunda fase? A segunda fase da sua missão foi abrir a porta da eternidade. A porta estava fechada. A segunda fase da sua missão é em Mateus 27, verso 51, que diz, eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram. E muito corpos, olha que lindo, gente, e muito corpo de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Ou seja, quando Jesus, aí eu vou conjecturar, porque eu já vi um pregador dizer isso, quando ele estava na cruz, esse pregador já foi partir para o Senhor, mas quando ele estava na cruz, o soldado, ele pegou uma lança e ele cortou Jesus de cima até embaixo, e no momento que ele estava cortando, abrindo ele, o véu do templo também estava se rasgando, não era de baixo para cima, era de cima para baixo, porque Deus abriu o véu e disse assim, olha, eu, você, nós temos um livre acesso a ele, na sala do trono, se tu dobrar o meu joelho, o teu joelho, e tu me clamar, eu vou te ouvir.
Então clama a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite. Quando ele morreu, acabou tudo? Não. A Bíblia diz que a porta da eternidade, eu estou conjecturando, não é o versículo que diz, mas a porta da eternidade abriu, porque o sepulcro de muitos santos que estavam dormindo, ele se levantou, ele se abriu e eles foram para a cidade santa. Deus abriu a porta da eternidade para a nossa vida. Apocalipse 5, verso 1. Olha o que João diz. Vi na destra de que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte. Alguns historiadores dizem que era Gabriel, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Estava bradando no céu: quem é digno? E ninguém no céu. Oh, Ramandarachuri Comana. Ninguém no céu, nem na terra, pastor Rafael, nem debaixo da terra podia abrir o livro porque não era digno. E Comanarachuri Comanai. E eu chorava muito. Quem chorava muito? João. João, ele estava ligado com as coisas do céu. Porque tem coisas que acontecem hoje aqui que nós nem nos sensibilizamos. Mas João estava chorando. Ele chorava muito. Porque não foi achado ninguém que era digno de abrir o livro. Mas veio um ancião até ele. Veio um ancião até ele e diz assim: não chores, porque eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, ele venceu, ele é digno de abrir o livro. A porta estava fechada, mas ele abriu a porta para a minha vida e a tua vida. Então, meu irmão, se você crê, recebe aí e dê um aplauso ao Senhor. Ele foi a expiação para a reconciliação, ele abriu a porta da eternidade, ele libertou das cadeias espirituais. Por quê? Porque o povo de Israel estava precisando de um libertador político, financeiro, porque eles já estavam cansados de pagar tributos, eles estavam sob o poder de Roma. E aí Jesus ele aparece. Colossenses 1,13 diz: eis que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, a quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Antes de todas as coisas, nele já subsistia, ele já existia. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As trevas estavam em festa. Satanás estava brincando, meu irmão. Mas quando Jesus ele veio, uma luz começou a iluminar no meio das trevas. Uma luz começou a iluminar. Ei, eu aprendi na Slavec também que a luz não é só a salvação. A luz ela começou a mostrar aquilo que tinha de errado. Ela começou a mostrar, sabe quem? A ação de Satanás. Satanás ele agia no oculto, mas agora a luz ela revelou e dizendo assim: olha, você não vai mais atuar sobre o meu povo, porque eu vou transportar ele das trevas para a maravilhosa luz. Oh, meu irmão. 4. Restaurar o plano original através da salvação. Salmo 3, verso 8 diz que a salvação vem do Senhor e sobre o seu povo seja a sua bênção. Lucas 23, 42 diz, quando aquele homem estava lá, naquela cruz, né? Foi falado na Slavec também. E ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus disse? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Sabe o que é isso? Ele abriu a porta da salvação. Ele trouxe salvação para todos nós. E Jesus, ele começa ali a desenrolar essa palavra diante daquele povo. Ele traz ali a parábola do rico. E ele propôs uma parábola dizendo que o campo de um homem rico produzia em abundância. E ele começa agora a trazer o povo para um cenário de uma realidade espiritual, mostrando assim, o problema não era só aquele homem que interrompeu ele, mas muitas pessoas que estavam ali, ela precisava ouvir e falar assim, olha, você está muito da terra. Para falar da linguagem do crente, você está muito carnal. Você tem que aprender um pouco das coisas do céu. Você tem que aprender um pouco daquilo que o céu tem preparado para a tua vida. Ele propôs uma parábola. Ele estava... Aquele homem... Aquela parábola era para enfatizar uma vida devotada e o acúmulo de riquezas materiais. E quem pratica isso é uma vida que só demonstra insensatez. Aquela parábola era para reprovar a avareza daquele homem. Cristo viu atrás da máscara da justiça aquele olho cobiçoso, aquelas coisas que ele estava almejando mais da terra do que do céu. E ele tinha que dar esse choque de realidade. Ah, mas essas coisas estão acontecendo aí, é normal. Não, não é normal. Não é normal, meu irmão. Ei, olha para a tua família, blinda a tua família. A gente estava numa aula aqui ontem dos casais vitoriosos e coisas que ficam chocados. Pais ensinando o filho as coisas desse mundo. Pais e os pais não trazendo os ensinamentos que lhe é devido. Pastor Rafael falou aqui que quem tem que ensinar, quem tem que educar é dentro de casa, é o pai e a mãe, é o teu exemplo, é o meu exemplo que ele está olhando. Que geração nós estamos construindo? Ou quais são os ensinamentos que nós trazemos para os nossos filhos? Pastor Silas falou numa das suas mensagens, meu irmão, se um filho de um muçulmano vai para uma universidade, seja fora do país ou dentro do país, volta 5 anos, ele volta muçulmano. Mas se é um filho de crente, 6 meses ele já está fora do caminho de Deus. 6 meses ele já virou outro partido, virou o outro lado. E está conformado com as coisas desse mundo. Ei, meu irmão, a responsabilidade é minha, como pai, de ensinar. Ei, meu irmão, estamos ensinando. Nós temos que entender o seguinte, nós não podemos fazer ouvido de mercador dentro da nossa casa. Temos que ensinar as coisas do céu. Olha, meu irmão, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está voltando. A salvação vem de Deus. Deus tem uma promessa de salvação. Ei, a nossa vida aqui na terra é passageira. Ei, pare de entender que a vida não consiste. Eu não estou dizendo que é pecado. Não consiste só em coisas materiais. Mas tem que buscar o reino. Busca o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ah, mas é meu carro, é minha casa, é meu trabalho, eu vou fazer uma viagem, e o reino aonde está? Jesus, ele se manifestou para trazer as pessoas para a realidade do céu. Se existe alguém te puxando para a terra, sai desse lugar. Olha o que Deus falou para aquele cego de Betsaida, olha, eu vou te curar, mas não entre mais na aldeia, não volte para lá, porque lá estão te puxando para a terra. Estão te puxando só para as coisas dessa terra. Jesus está às portas, meu irmão. Os sinais já estão aí. Ei, meu irmão, como é que está a tua vida? Jesus estava admoestando aquele povo, dizendo, olha, a abundância de um homem não é da riqueza que ele possui somente. Pode almejar, não estou dizendo que não pode almejar. Você pode viajar, meu irmão, leva a tua esposa para Paris, para a Europa, para Dubai, leva ela para os Estados Unidos, ela merece, meu irmão, ela merece sim, você merece ter um carro bom, você merece ter um emprego bom, recebe aí. Agora isso não é tudo não, primeiro é o reino de Deus, primeiro é a justiça de Deus, primeiro é praticar a nossa fé. Aleluia. Primeiro é o reino de Deus, meu irmão. Oh, meu Deus. Hoje aqui pessoas passaram pela água. Deram um passo na sua vida espiritual.
É isso aí. Nós temos compaixão de vidas, sensibilidade. Quando Mateus diz: a quem assemelharei essa geração? São como meninos que se assentam na praça e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Falta sensibilidade. Jesus ele escolheu um exemplo de um homem que economizava a riqueza de forma costumeira, legítima, como eu disse. A primeira coisa que ele falava era do seu completo contentamento da sua riqueza. A minha vida, ela está feliz por causa dessa riqueza. Uma vez eu fui falar: minha irmã, por que você não vai mais para a igreja? Pastor, Jesus não me deu bênção, eu saí. Meu Deus do céu. Quer dizer que só está preocupado com as coisas dessa terra. Eu falei: e a salvação, minha irmã? E a salvação da tua alma? O labor, o trabalho dele era honesto, era legítimo, era perfeitamente justificável. Mas a sua motivação estava errada, porque ele dava mais valor para as coisas materiais e não dava nenhum sentido para as coisas espirituais. Esse era o erro dele. Sabe por que Jesus não dá muita riqueza para pessoas aqui? Porque ela não vai saber administrar aquilo que Deus colocar na mão dela. Enquanto nós não tivermos maturidade para isso, a riqueza não vai voltar. Mas quando você começar a priorizar o reino de Deus, aí Deus falou assim: agora tem maturidade, agora eu vou liberar aquilo. Meu irmão, as portas do céu já estão abertas para a tua vida. Eu aprendi que quando eu dou uma semente, eu oferto na casa de Deus, Deus já tem uma colheita preparada para a minha vida. E aí no verso 17 ele diz: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: olha só, que pronome possessivo, como se alguma coisa fosse dele, como se tudo que nós temos é nosso. Ei, meu irmão, se estamos de pé, é porque ele nos deu o fôlego da vida. Se nós levantamos hoje, meu Deus, meu irmão, se nós levantamos hoje, porque muitas pessoas dormiram, mas não levantaram, e você e eu, nós estamos aqui. Será que você tem um motivo aí para adorar ele nessa noite? Em nenhum momento ele falou de ajudar o próximo, em nenhum momento. Em nenhum momento ele falou de ajudar no reino, em nenhum momento. Em nenhum momento naquela época ele falou em ajudar em alguma das sinagogas: vou ofertar aqui, eu vou ajudar o reino, eu vou dar aos pobres. Em nenhum momento ele só pensou em si. Mas Deus lhe disse, por isso que eu falei, não foi o homem, foi Deus. Foi Deus que disse, não foi o homem. Não foi eu, foi Deus. Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Não é amanhã, não é semana que vem, Thalita, não é mês que vem, não é ano que vem, é esta noite. Enquanto ele estava no auge da sua alegria, para Deus ele estava no auge da sua loucura. Enquanto para ele estava no auge da sua alegria, da sua fartura, para Deus estava no auge da sua loucura. O epitáfio de um Deus foi louco. Sabe o que é epitáfio? É inscrição sobre lápide tumulares, de túmulo. O epitáfio de Deus foi louco. Se aquele homem morresse naquele momento, o que estaria no túmulo dele era louco.
era a palavra mais honrosa que ele poderia gravar no seu túmulo. Louco, porque só almeja as coisas dessa terra. Louco, porque os seus planos não têm nada do céu. Louco, porque dentro de casa não ensina as coisas de Deus. Louco, porque a sua vida só consiste nos seus bens. Louco, porque briga, porque para de falar só por as coisas materiais. Louco, porque briga com a mulher por causa de dinheiro. Louco, porque só pensa em si e não reparte com ninguém. Louco. Estou chamando a igreja de louco não, meu irmão. Estou falando a mensagem aqui, pelo amor de Deus. Hein? Tinha um costume entre os romanos de oferecer às pessoas consideradas idiota. Olha, a escolha entre uma maçã e uma pepita de ouro. Um costume romano. O que você escolhe? Uma maçã ou uma pepita de ouro? E a escolha e se ele escolhesse a maçã em lugar do ouro, ficaria aprovada a sua demência. Isso era um costume. Igualmente será aprovado perante o grande tribunal de Deus que muitos milhões de homens, prudentes e sábios quanto à sua vida no mundo, mas são irremediavelmente loucos quanto à eternidade. São sábios, têm dinheiro, têm condições, mas não têm nada, nenhum compromisso com as coisas de Deus. O homem que não entesoura coisas alguma para onde vai tão depressa e que se interessa somente em entesourar no mundo onde muito breve vai sair, não pode evitar o título que Deus lhe dá de louco. Vou repetir. Não é jargão não, vou repetir para você entender. O homem que não entesoura coisa alguma para onde vai tão depressa, porque a nossa vida aqui é passageira, e que se interessa somente, Fábio, em entesourar coisas no mundo, onde muito breve vai sair, não pode evitar o título que Deus lhe dá, louco. Esta noite pedirão a tua alma. Uma sentença no coração daquele homem. Esta noite pedirão a tua alma. Ou você acha que você tem um controle da tua vida como você tem um controle dos teus celeiros? Você pode ter controle dos animais, dos celeiros, da plantação, mas da vida cuido eu. Deus estava falando para ele. Sabe qual é o nosso mal, meu irmão? O nosso mal é a gente achar que a gente tem domínio de áreas que Deus não nos chamou para dominar. Jesus mesmo falou, quem me constituiu juiz sobre você? Ei, eu não vim para isso. Ele tinha até autoridade. Mas ele falou assim, quem me constituiu juiz sobre você? Aquele homem, ele não reconhecia a existência do seu Criador, agindo como sua vida e o seu futuro tivesse ao seu dispor. Ele achava que ele tinha um domínio de tudo. Está vindo para a igreja, está ouvindo o discurso, mas o pensamento está fora. Está fora. E Jesus, quando ele chama de louco, ele dá uma advertência para como você pegasse alguém. Já viu que você quer instruir alguém? E você está falando, e aquela pessoa não atende? Vem aqui, Colinho, por gentileza, com todo respeito. Aí você está falando. E aí tem uma hora que você faz assim. Cara, acorda. Obrigado, tá? Não sai uma não. Deus está falando assim, acorda, cara. Você está agindo como louco. Hoje vão pedir a tua alma. Mas sabe o que eu aprendo aqui? É que quando Deus ainda está falando, é porque ainda há esperança. Eu entendo assim, ó. O pastor Rafael chega para mim e fala, ó, tem que fazer isso, tal. Pô, Ivan, tu errou, beleza. Aí o dia que ele parar de falar, eu vou falar assim, vou entender que ele, pô, já falei várias vezes. Estou dando um exemplo, tá, pastor? Eu não sei se não é assim, que você é bem bonzinho. Já viu quando você fala, alguém no trabalho, o chefe fala sempre assim, cara, enquanto eu estou falando contigo, é que eu quero te instruir. Enquanto Deus está falando, é porque ainda há oportunidade.
Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais oportunidade. Jesus, ele não quer simpatizante do reino. Ele não quer. Ele quer pessoas que se entreguem de corpo, alma e espírito. Ele não quer simpatizante. Não, isso não funciona. Ele está dizendo, louco, hoje. Ele está dando uma sacudida, igual sacudiu o pastor Colim. Cara, acorda! Acorda! Você está muito terreno, cara, e eu quero te puxar para o céu. O teu pensamento, o teu falar. Olharam para Pedro e falaram assim, tu é um dos que estavam com ele. Como? Não, eu nunca vi esse homem. Mas a tua fala te condena. E aí você vai conversar com a pessoa, o papo dela é só coisas materiais. Só coisas nessa terra. Está na igreja, está sendo instruído. Vem a Viva, vem Slavec, tem pregação, tem tudo. Mas não ora, não jejua, não busca as coisas de Deus, não lê a palavra. E Deus está dizendo, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Chega. O Pai está dizendo nessa noite, está trazendo para a nossa vida, está dizendo, olha, dê ouvido no que eu estou falando. O Pai estava instruindo. Aquele homem, ele achava que, ele nem admitia que existia a sua alma. Porque ele fala, minha alma, ele se referia ao seu corpo, porque o alimento que ele comprou, que ele fez, que ele produziu, era para satisfazer a vontade do seu corpo. Na embriaguez da sua insensatez, fazia maiores planos, mesmo na hora de Deus o retirar do mundo. Às vezes fazem planos, e Deus está falando assim, coitado, não vai adiante. Ei, meu irmão, ele é o dono da vida. Ah, mas era uma cantora, tinha 26 anos. Ei, mas é ele que dita a vida. Não esqueça disso. Não esqueça de... Ah, mas ela tinha muita coisa para trilhar. Tá bom, mas quando ele diz, é agora, é ele que dirige. Eu posso ter jato, eu posso ter dinheiro, mas é ele que vai dirigir a minha vida. Quando eu acordo, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu estou de pé, Pai. Eu sei que a vida nossa não é fácil. Eu sei que a nossa vida é dificuldade, a gente tem que lutar, a gente tem que pleitear, mas Ele está conosco. É como se Ele estivesse numa plateia dizendo, eu estou torcendo por você, meu filho. Eu estou torcendo por você, minha filha. Essa decisão que você tomou, eu estou torcendo que vai dar tudo certo. Oh, aleluia. A igreja de pé, em nome de Jesus. E às vezes a gente fala assim, tem um minuto de adoração aí, tem gente que não tem uma palavra para liberar para ele. Não tem uma palavra, está faltando intimidade. Ó, você é um do que estava com ele, porque a tua fala te condena. Você fala coisas do céu. Ô, igreja, poderia pregar coisas aqui de vitória, de bênção, mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando o pastor me deu essa oportunidade, Deus já tinha falado dessa palavra já, meu irmão. Vem muita gente boa aqui, prega que é uma beleza, mas essa noite Deus está tratando comigo e contigo. A palavra primeiro ela vem para a nossa vida. E eu falei assim, realmente, Senhor, tem muitas coisas que eu preciso mudar. Tem muitas coisas que muitas das vezes eu estou almejando mais as coisas da terra do que do céu. Ei, eu tenho que ter um equilíbrio. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que é pecado buscar as coisas materiais. Eu não estou dizendo isso. Eu almejo, tu almejas, nós almejamos. Mas uma coisa eu quero te dizer, isso não é tudo. Chega, meu irmão. Ele está dizendo assim, ó, não é semana que vem que pedirão a tua alma. É hoje. 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 Se a gente pegar a aula de manhã, se a gente pegar o que a gente já vê dos sinais, Deus, ele já abriu a porta da eternidade. Ele vai vir buscar a igreja. E ele diz assim, olha, pastor André sempre falava isso aqui, pastor Rafael. A matemática de Deus é a metade. Eram 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Tinham 2 no campo. Um foi tomado e o outro ficou. Eu não quero ficar não, irmão. Eu não quero ficar não.
E eu quero que você faça um exame agora. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida, meu irmão? Chega! Chega, ele tá sacudindo você nessa noite. Ele está sacudindo espiritualmente, dizendo: hoje pedirão a tua alma. E que tu tens preparado. Para quem serás? Por quê? Pastor, por quê? Porque ele já abriu a porta da eternidade. Ele falou para aquele homem na cruz: olha, hoje estarás comigo. Quando ele morreu, o véu rasgou. Quando ele morreu, o sepulcro se abriu. E minha esposa falou assim: ué, mas eles subiram, o corpo subiu. Eu falei: não entra a carne. Aí entra em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, que ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, mas seremos transformados. No momento, no abrir e piscar de olhos, porque a trombeta soará, e os mortos, eles ressuscitarão primeiro, né? Porque convém que aquilo que seja corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade, porque quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, tragada foi a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele foi o que expiou, é Ele que morreu. Ele disse: eu dou a minha vida pela minha igreja. Ei, igreja, adore a Ele nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Me perdoe, gente, a palavra ela é um pouco dura. Mas ela me sacudiu, igual sacudiu meu amigo pastor aqui. Ela me sacudiu, o pastor Rafael, ela me sacudiu o Colim. Porque a gente pensa sempre assim, né? Vou levar uma palavra lá. Aí Deus falou assim: não, primeiro você tem que se organizar. Primeiro você tem que se arrumar. Deixa eu trazer um pedaço aqui da Slavec. Aquilo eu achei lindo quando o pastor do Sul, esqueci o nome dele, Hermínio, que ele falou sobre a dracma perdida, né? Vou trazer aqui, foi ele que falou, não foi eu não, tá, irmão? Eu vou te falar. Ele falou assim: porque eu sempre achei que a dracma perdida, a atitude daquela mulher era o quê? Acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente a dracma que havia perdido. E eu falei assim: poxa, acender a luz é a solução. Não, acender a luz é o problema. Porque quando acende a luz, é que se olha a sujeira que estava dentro de casa. Então eu falei assim: meu Deus, eu tenho que primeiro tirar a sujeira que está na minha casa. Meu irmão, eu me coloco. Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá, meu irmão. E eu quero terminar dizendo o seguinte: que hoje é a noite da sua oportunidade. Eu não quero orar para quem é crente, para quem falou assim: pastor, essa palavra veio para mim, eu quero ir na frente. Não, você vai ficar aí. Eu quero orar para aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Pastor, eu vou ficar aqui, que eu já sou crente? Sim, você vai ficar aí que eu vou fazer uma oração. Orar para que a nossa vida mude, para que haja mudanças na nossa vida. Mas eu quero chamar aqui na frente aquele que está afastado do caminho do Senhor, ou aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Se você está entre nós, dê um sinal assim com a sua mão, que eu quero ver você. Dê um sinal assim, se você está afastado do caminho do Senhor, ou se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da tua vida. Jesus, ele está nos dando esta oportunidade. Ele te chamou aqui. Eu vim aqui convidado por alguém, tal. Eu vim aqui porque me deu uma vontade. Não foi não. Foi que o Espírito Santo te incomodou para você ouvir essa palavra, para você sair daqui reatado com Deus, uma aliança poderosa que Ele vai fazer na tua vida.
Se tem entre nós que alguém que esteja afastado do caminho do Senhor, e Deus te chamou aqui nessa noite, para você, sabe que você precisa rever isso. Ou você que ainda não aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, dê um sinal assim, que eu quero conhecer você. A igreja vai estar de olhos fechados, vai estar orando, a igreja orando, porque esse é um momento onde há muitas barreiras, mas o Senhor, Ele está te trazendo esta oportunidade. Se com a tua boca, Romanos 10:9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e credes em seu coração que ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem uma promessa de salvação para a tua vida. Tem alguém? Se tem, dê um sinal assim. Assim, ó, com a mão bem, bem alta mesmo. Tem alguém? Tem alguém? Amém? Eu entendo que todos são cristãos, são salvos. Vou fazer uma oração aqui. Senhor, encurva a sua cabeça. Nessa noite eu quero entregar os teus filhos, a nossa vida. Senhor, por essa palavra que falou muito ao nosso coração. Pois a cada dia nós temos que buscar as coisas que são do céu. Porque nós sabemos que o reino estará às portas. Tu pode vir, não abrir e piscar de olho a qualquer momento. A gente muitas das vezes fazemos planos, mas a resposta vem de Ti, Senhor. Portanto, Deus, que possamos a cada dia buscar a Tua face, que possamos a cada dia nos converter aos Seus caminhos, que possamos a cada dia buscar os assuntos do reino, para que possamos estar juntos, Senhor, naquele grande dia. Senhor, grande dificuldade a Tua igreja tem passado, mas o Senhor tem livrado de todas. Grande dificuldade a Tua igreja tem atravessado, mas Tu tem dado força, Tu tem dado graça, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sou grato à minha oportunidade, meu pastor. Graças a Deus. Quantos estão abençoados e querem agradecer a Deus pela vida do pastor. Obrigado, pastor Evandro. Deus te abençoe. Ótima palavra. Eu saio daqui com a certeza de que o Senhor visitou essa igreja. Amém? Vou pedir alguns minutinhos para você. Já vou encerrar o culto, mas tem algumas coisas que eu preciso protocolarmente fazer aqui que são importantes. Então, sente-se um minutinho, por favor. Algumas coisas acontecem e a gente precisa tornar público a igreja, né? Então, eu tenho algumas coisas para tornar público para você. Antes disso, quero te falar uma coisa também importante. Faculdade Vitória em Cristo, nós estamos com um curso não dá nem para chamar de semipresencial, né? Ele é praticamente semi-EAD, né? Porque é uma aula por semana e o restante da semana você estuda em casa. O curso de Teologia Bíblica, você vai estudar a Bíblia inteira durante um ano. Então, é um curso da Faculdade Vitória em Cristo. O núcleo é aqui, vai ter um encontro semanal aqui e as matérias sendo estudadas por você em casa. Então, você estuda em casa e se encontra uma vez por semana com a sua turma aqui, com o coordenador aqui, que é o irmão Diácono Paulo Marcelo, vai se encontrar aqui. E ainda tem algumas poucas vagas. Poucas mesmo, tá? Não é história de vendedor, não. Até porque eu não estou vendendo nada aqui, eu não ganho um real com isso, não. É para você mesmo ser abençoado. Eu fiquei surpreso aí com a quantidade de irmãos que ele já me disse que já fizeram a pré-matrícula. Cadê o Paulo Marcelo? Diácono Paulo? Fica de pé, Diácono Paulo Marcelo. Se tiver alguma dúvida antes, você pode procurar por ele. Mas está tudo explicadinho nos detalhes lá no site da Faculdade Vitória em Cristo. faculdadevitoriaemcristo.org. Aí você tem lá o curso de Teologia Bíblica, você vai colocar o seu nome, vai escolher no Combo Box, para quem é da área de informática, né? É aquela setinha que você clica e abre um monte de opções. Aquilo chama Combo Box. Aí lá no Combo Box você vai ter a filial de Nilópolis para você fazer sua pré-inscrição, a sua pré-matrícula. Eu vou dar um conselho aqui para o Diácono Paulo Marcelo. Eu já sei que eles fizeram um grupo aí com os pretensos alunos, né? Já tem quase 30 cabeças. Eu vou te dar um conselho, varão. Faz o que eu faço no nosso grupo de liderança. Corta esse negócio de bom dia, de boa tarde, de florzinha, de figurinha, Jesus te abençoe, porque senão você vai ficar maluco e vai deixar os alunos também malucos. Falar,
Faz igual o Moron, é bom dia! Só você fala bom dia. Se ficar muito ruim, você tem a minha autonomia. Corta e só você escreve lá, só você fala e quem quiser tirar dúvida, tira no particular. Senão não dá, né? Agora, de grupo de WhatsApp, irmão, é um inferno. Quem inventou o WhatsApp foi Jesus, mas quem inventou o grupo foi o capeta. Porque, pelo amor de Deus, esse troço só Jesus. Aí eu tenho um grupo aqui com a liderança da igreja e com o corpo docente e corpo diaconal da igreja. Eu seguro na unha esse negócio aqui. Porque se eu deixar à vontade, é um tal de bom dia. Você imagina, a gente tem um grupo, deve ter o quê? Umas 70 pessoas lá, né? Você imagina, se eu dou bom dia, os 70 resolvem responder bom dia. Não dá, né? Então, irmão, você que está no grupo aí de alunos, contenha o seu dedo, né? Contenha-se, contenha-se. Responda quando o coordenador perguntar ou faça a pergunta pertinente, tá bom? Para vocês viverem em paz. Mas você tem aqui a minha direção, minha autonomia. Se precisar, pode travar lá e deixar só você falando. Eu sei que isso não vai ser preciso porque os irmãos já entenderam aqui o recado, tá bom? Então, Faculdade Vitória em Cristo, você pode tornar-se aluno aqui, você vai estudar em casa e aqui, durante o ano inteiro, você estuda a Bíblia, tá bom? Para você aprender e ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Deixa eu chamar aqui a irmã Isabel e o irmão Pedro, que formam uma nova família nesta igreja. Eles se casaram e eu vou aqui orar pelas alianças deles. Vem para cá. Ah, mas é desse jeito já? Ela já tá mandando na casa, ela vai na frente, assim, me dá o braço pra sua noiva aí, minha sua esposa aí, vai, meu filho. Vem cá, Pedro. Vamos ficar de pé pra gente orar aqui por essa família. Eles se casaram sexta passada, não é isso? Aí, já queriam vir aqui no domingo. Falei, não, resolve lá, vai resolver o que vocês têm que resolver. Vai pra lua de mel, depois vocês vêm pra cá. Deus abençoe você, Pedro. Deus abençoe você, Isabel. Vamos orar aqui. Cadê as alianças? Cadê a mão das alianças? Ah, já tá. Ó, vamos trocar as alianças aqui. É forte. Forte, forte, fortíssimo. Vem cá, os pastores. Vamos orar aqui por estas alianças. Já estão casados no civil e vamos aqui abençoar a união deles diante da igreja de Cristo. Bota vocês dois não, bota só aqui em cima. Calma, tá com pressa, meu? Bota a mão aqui em cima da minha. Isso. E bota a mão. Bota a sua mão aqui. Bota a sua mão aqui. Isso. Daqui a pouco a gente troca. Calma, varão. Pode ter muita pressa não, viu? Olha o seu tamanho, o tamanho dela. Vai com calma, meu filho. Vai com calma. Homem apressado, né? Vocês estão rindo de quê? Apressado que eu digo, fazer o café. Faz o café! Né? Essas coisas, entendeu? É, vocês estão muito assanhados. Um monte de gente que não é casada aí. Casa, meu filho. Casa. Vamos orar. Senhor, aqui está o Pedro e a Isabel que apresentam no teu altar a aliança que os une como um casal, como uma família. Eles diante dos homens já selaram este compromisso, este contrato civil e agora aqui no teu altar também apresentam esta união. Que o Senhor seja o centro desta casa, que o Senhor seja o cabeça desta família, que nunca falte nada para eles e que eles sejam uma bênção um para o outro, porque este é o propósito do casamento. Que eles sejam felizes, que eles sejam abençoados e que sejam um lar de paz. Em nome de Jesus, nós agradecemos e abençoamos este noivo, esta noiva, este marido, esta esposa, em nome de Jesus. Amém. Calma, calma, calma. Antes, agora você põe a aliança no dedo dela. Isso. Sabe qual é o dedo, né? Isso, garoto bom. Ela marcou. Para não ter problema, ela deixa marcado. Agora pega a aliança e põe no dedo dele. Agora sim, pode aplaudir. Vou sair de perto por causa da máscara. Pode dar uma bitoquinha aí, vai dar uma bitoquinha. Pode, só uma bitoca, por favor, vai com calma. Isso. Deus abençoe Pedro. Deus abençoe Isabel. Sejam felizes, viu? Não, deixa aqui. Aqui, Pedro. Vamos lá, vamos com Deus. Deus abençoe vocês. E ainda de pé, vou encerrar aqui o culto, mas eu tenho uma outra informação para lhes passar. Eu tenho duas. Pode ficar de pé, é rápido. Primeira, Alexandre me pediu para fazer um negócio aqui.
Mas Alexandre, vê um outro negócio, de um outro negócio, de um outro negócio, de um outro negócio que eu vou fazer. É mistério. Eu vou fazer aqui. Você, homem, estou falando só para os homens agora. Tem homem aqui? Tem uns 4, né? Tem homem aqui ou não tem homem aqui? Isso. Você que é homem e quer servir mais na casa do Senhor. Pastor, eu estou aqui, né? Acho que eu posso ser mais útil. Você quer se tornar um trabalhador, quer se tornar um obreiro da casa do Senhor? Você que não é ainda. Você vai agora, no final do culto, procurar o Alexandre. Entendeu? Entendeu? Você vai procurar o Alexandre. Vai procurar o Alexandre, vai conversar com ele. Ele vai fazer uma pequena reunião aqui com esses candidatos a obreiros. Primeiro porque a igreja tem que ter sinergia. Ela é um organismo vivo. Ninguém aqui é dono de nada, de lugar nenhum. Então não tem panelinha de obreiro, panelinha de diácono aqui não. Se você tiver mais de 16 anos e quiser servir mais, é homem, você vai ficar aqui agora, vai procurar o diácono Alexandre, que é o líder dos obreiros aqui, e ele vai botar você no caminho, você vai ser um trabalhador da casa do Senhor. Até aqui o Pai me deu. Porque se eu for mais do que isso aqui, eu vou pregar de novo e eu quero ficar na benção. Posso parar aqui, Alexandre? Então você vai procurar aqui o Alexandre, o André, estão aqui trabalhando, estão labutando, vai procurar por eles aqui. Fica aqui nesse canto aqui, ó. Você procura aqui nesse canto. A outra coisa que eu preciso falar tem coisas que eu não gosto de fazer, mas faz parte do meu papel aqui como líder aqui que Deus colocou aqui nesta igreja. E uma das coisas que eu não gosto de fazer, mas entendo que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito e que Deus sabe de todas as coisas e às vezes meu coração fica entristecido, mas ao mesmo tempo eu entendo que Deus é soberano para tudo. E tem uma família que trabalha aqui há muitos anos, trabalha com louvor, com vigor e tem um legado e tem uma história nessa igreja que nunca será apagada, porque essa história é indelével. O que é indelével, pastor? É aquilo que não se apaga. A história deles aqui é indelével, mas que Deus está promovendo uma mudança de estado para esta família. Eles estão saindo do Rio de Janeiro e vão para o sul. É a família do irmão Jefferson e da irmã Kátia, que é o último culto hoje já? É o último? Hã? Quarta-feira. Quarta-feira eles estão viajando para se mudar de estado, mas eu quero dizer para você, Jefferson, para você, Kátia, para sua prole toda, que esta igreja aqui nunca deixará de ser a igreja de vocês. Porque vocês, quando aqui entraram pela porta da frente. Hoje estão saindo por uma questão de logística, uma questão geográfica. Estão indo para um outro estado, para uma outra cidade, mas também estão indo pela porta da frente. Isso significa que a porta que vocês entraram e agora estão saindo permanecerá sempre aberta e aqui sempre será a casa de vocês. Eu quero fazer uma oração por essa família. Você pode me ajudar aqui? O John está ali atrás. Cadê as outras crianças? Estão aqui? John, junta aqui vocês, filha e filho, junta aqui com o papai e com a mamãe, junta aqui mesmo onde eles estão aqui, que a gente vai orar por vocês e eu encerro o culto, tá? A Janine vai também? Não. Janine não, já casou, já se livrou, né? Mas já que é filha, vem pra cá, vem Janine e Mário, estão aqui. Mas os dois vão também, né? Não? Não vão não? Vai ou não vai, meu filho? E ele falou que não vai não, aí vocês se resolvem. Mas vamos orar aqui, tá bom? Hã? Aniversário da Esther? Da Esther ou da Estherzinha? Da Débora? Tá bom, vamos orar pela Débora também. Estenda a sua mão para cá, vamos orar aqui pelo Jefferson e pela Kátia. Senhor Jesus, que os teus filhos que aqui trabalharam com tanto afinco, com tanto labor voluntário e tanto escreveram histórias bonitas nesta casa, recebam uma bênção especial para o lugar para onde eles vão. Que esse lugar saiba reconhecer que existe uma família cristã ali, que este lugar que os receberá possa ser bênção na vida deles e que eles sejam bênção neste novo lugar também, em nome de Jesus. Nós somos privilegiados e agradecidos por tudo que eles aqui escreveram e que essa igreja seja sempre a casa deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, no final, você dá um abraço aqui neles, né? Aí você pergunta para onde vai, para onde quer, aí você vai lá, aí é você que fala, tá bom? Não vou ficar aqui, né, dando informação que não sou eu que tenho que dar, eles é que tem que dar. Deus abençoe vocês, amo vocês, viu? Vem para cá, Débora, vamos orar aqui por você. Meu Deus, Débora, você está fazendo 13? Jesus. Eu batizei a Débora, não é isso? Batizei você, Débora.
Eu vi você nascer. Literalmente. E batizei você. Hoje você tem 13 anos. Significa que eu estou mais perto de morrer. Eu estou 13 anos mais perto de morrer do que quando você nasceu. Mas tem uma notícia, você também. Porque cada dia que passa a gente está mais perto de morrer. Mas a gente não tem medo da morte, amém? A morte para a gente é ganho, amém? Porque a gente vai para a glória, amém? Mas eu não quero falar de morte, não, eu quero falar de vida. Vamos abençoar aqui a Débora. Senhor, que o Senhor prospere a vida da tua filha, que tem sido também uma bênção aqui nesta casa, que o Senhor complete o chamado que o Senhor tem na vida dela, que o Senhor desperte talentos ainda ocultos, que o Senhor faça ela prosperar nos seus intentos e nas intenções do seu coração, que o Senhor abençoe o seu futuro, prepare um casamento abençoado, uma família abençoada, prepare uma porta de emprego que talvez ela ainda nem saiba que profissão seguir, mas que o Senhor já aponte o caminho certo para ela e que em nome de Jesus ela seja tremendamente abençoada em todos os seus caminhos, que os seus anos de vida se multipliquem e que ela saiba reconhecer que só o Senhor é Deus na vida dela. Em nome de Jesus te agradecemos e profetizamos vida e vida em abundância sobre a vida da Débora. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por a vida dessa princesa? Deus te abençoe, minha filha. Glória a Deus. Pode voltar? Pastor Leandro, vem cá. Encerra aqui impetrando a bênção apostólica. Não esqueça, amanhã, Santa Ceia do Senhor. Ah, vi aqui 2 rebentos aqui. Vou aproveitar. Pode vir, pastor. Vou aproveitar, já que eu estou vendo 3 aqui, ó. Se juntar mais um é formação de quadrilha. 4 é formação de quadrilha. E estou falando para mim também, que a minha filha é uma dessas. Pai, mãe, acabou o culto. Eu sei que você gosta de ficar aqui ainda conversando com o irmão. Cola o teu filho em você. Por favor. Há 2 semanas atrás, as crianças derrubaram essa câmera aqui. Para as crianças botar fogo nessa igreja não custa. Igreja não é lugar de correr. Eu sei que eles ficam presos, eu sei que eles querem, eu sei disso tudo, porque eu tenho uma em casa. Mas fica aqui o recado para mim e para minha esposa também, então estou cortando aqui para o meu lado. Pega o seu filho e cola ele em você agora, quando acabar o culto, até você sair. Posso ouvir um amém? Foi meio tímido, né? Mas amém, né, pastor? Que aqui tem um também, que tem um filho que não é mole, né? Então, amém, pastor? Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos e de resposta. Que o Senhor possa estar contigo durante essa semana. E que você possa ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que esteja com toda a igreja. Todos dizem, vá em paz.